Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Chamo Carla Nonomura e eu sou a sua professora de Química. Hoje, a nossa aula vai ser sobre os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, quilombolas e africanos. Então, para começar, a gente vai falar o que são saberes tradicionais. Então, saberes tradicionais são os conhecimentos que são passados de geração em geração. Eles também são baseados na observação, experimentação e prática e tem relação ali com a natureza e o uso dos recursos naturais, né? E todos esses saberes, né, todos os povos antigos, eles, embora não soubessem, né, a teoria, todos eles têm um fundamento químico que eles aplicam ali ao seu cotidiano. Então, nós vamos ver hoje nessa aula quais eram os conhecimentos, né, quais são os saberes ancestrais ali que os povos indígenas tinham ali em suas tribos. Então, aqui as influências indígenas tem ali a questão das plantas medicinais, como a extração de princípios ativos, né, que seria a fitoterapia. Então, a gente sabe ali que os índios, eles têm muito essa questão dos medicamentos ali extraídos das plantas, né, para o tratamento de diversas doenças. E várias pessoas, vários pesquisadores, né, vão diretamente ali nas tribos indígenas para conhecer um pouco mais desses medicamentos que eles utilizam. Eles também utilizavam ali as tinturas naturais, né? Então, como nós sabemos, os índios, eles têm essa cultura ali de fazer as pinturas. E eles utilizam ali pigmentos orgânicos, né? Então, eles também extraem ali das plantas, né? Como o urucum, né? Que dá essa coloração vermelha, e o genipapo, que dá essa coloração preta, né? Para fazer essas pinturas características, ritualísticas que os índios possuem. Eles também têm ali a produção de cerâmica, né, que é o processo da queima, que é um processo físico também que ocorre, e a fermentação das bebidas, né, como ali a fermentação do cauim. E agora, trazendo um pouquinho aqui para a química, vamos falar da fermentação. Então, a fermentação é um processo que ocorre há milhares de anos em diversos povos para a produção de diversos produtos, né? Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo, a glicose, né, então, que é o açúcar, né, o açúcar encontrado aí em diversos alimentos. E aí, a partir desse processo da fermentação, ele vai ser transformado em ácido pirúvico. E aí, dependendo do tipo de bactéria, né, que é presente ali naquele meio, vai produzir produtos ali diferenciados. Então, aqui um exemplo, a Propinium bacterium, né, ele vai produzir o queijo suíço, que é aquele queijo cheio de buraquinhos, mais o CO2 e o ácido propiônico. O Aspergillus lactobacillus, né, ele produz ali o ácido lático, que é utilizado ali para a fermentação ali de iogurtes, de cremes e do próprio vinagre. A Saccharomyces, ela vai ter a produção ali de cerveja e vinhos, né, então ali a produção do etanol, né, do álcool, né, mais o CO2. A Clostridium, né, vai ter a produção da acetona e do isopropanol, né, que seria a acetona e o álcool ali para limpeza. E a Escherichia, ela produz o ácido acético presente ali no vinagre. E aí, no caso dos povos indígenas, eles também têm um tipo de fermentação alcoólica, né? Então, quando eles utilizam ali o amendoim, o milho ou o cará, vai ter o titia ou o cauim. E quando eles utilizam ali a mandioca, vai ter a produção do tarubá e do caxiri, né? E como que é esse tipo de fermentação ali produzidos pelos índios? Então, na produção ali da fermentação dos índios, né, geralmente as índias, elas pegam esses alimentos, colocam na boca, ficam ali mastigando durante um certo período, e a amilase, né, a pitialina, que é a enzima que a gente tem ali na saliva, ela vai fazer esse processo de fermentação. Então, elas mastigam, depois elas jogam ali no vaso, misturam com água e deixam fermentando ali de 2 a 5 dias. Né? E depois desse tempo, eles vão ter ali uma bebida, né, que vai ter ali vários nutrientes e também vai ter um leve teor alcoólico. Então, daí é a bebida alcoólica ali dos índios, né, que são utilizados ali para rituais. Aí, depois, agora, a gente vai falar um pouco dos saberes, né, relacionados aos povos africanos. Então, os povos africanos, eles têm vários saberes, como a metalurgia ancestral, que seria a fundição do ferro e do bronze, né, que seriam as transformações químicas e físicas,
a conservação ali de alimentos, né, como a secagem e a salga, né, que é ali um processo químico. Então, por exemplo, a gente pegam ali a carne, jogam sal nela, né, para poder conservar ela por mais tempo e também evitar ali a proliferação de micro-organismos. Eles também têm muito essa questão do tingimento dos tecidos, né? Eles costumam utilizar aquelas roupas bem coloridas e eles utilizam ali extratos vegetais e minerais, né, encontrados ali na natureza para fazer o tingimento ali das fibras, né, para que eles possam ter essas roupas bem coloridas. Além de cosméticos naturais, como os óleos utilizados ali para os cuidados com a pele. Então agora a gente vai falar um pouquinho desse processo de destilação para a obtenção do óleo essencial. Né? Então aqui a gente tem um tipo de destilação, a gente chama de destilação por arraste de vapor. Né? Então, por exemplo, aqui ó, a gente vai ter o bico de Bunsen, né? Ele vai aquecer a água e essa água ela vai entrar no estado de vapor. Então essa água no estado de vapor, ele vai passar ali pelo vegetal, né, que a gente quer extrair ali o seu óleo, o seu aroma. Então ele passa por esse vegetal e ele segue em formato de vapor, até chegar ali no condensador. Quando ele chega nesse condensador, vai ter ali a passagem de água fria, né? E aí essa água ele vai resfriar, né? Vai fazer com que esse vapor seja transformado em líquido e então ele vai ali para o becker, né? Tendo como produto ali dessa destilação o óleo essencial. Então esse é o processo de destilação por arraste para a obtenção de óleos essenciais. Então agora nós vamos falar sobre as influências dos quilombolas. Então eles têm essa influência na agricultura tradicional, né, fazendo ali a questão da compostagem, a medicina com argilhas e plantas, né, com a absorção, pH e utilização dos princípios ativos, e também a fabricação ali dos sabonetes artesanais, né, usando os óleos vegetais mais a cinza, que é uma reação de saponificação. Então agora a gente vai falar sobre essa reação e como é feita ali a produção do sabão em barra. Né? Então primeiro é utilizado ali a seleção da matéria-prima. É utilizado ali o óleo, né? Pode ser qualquer tipo de óleo, mas geralmente, né, as avós, né, as mulheres mais velhas, elas utilizavam ali aquele óleo que era utilizado na fritura, né? Então elas iam guardando esse óleo para fazer o sabão. Inclusive, né, tanto a minha avó como a minha mãe também faziam esse tipo de sabão. Então elas utilizavam, minha mãe ia guardando ali o óleo, e aí quando juntava ali uma quantidade suficiente, né, elas misturavam esse óleo ali com uma base, que é a soda cáustica. E aí você pode adicionar ali outros ingredientes ali para dar cheiro, para dar cor, né, para ficar mais agradável. Então ocorre essa reação de saponificação, e aí você adiciona esses novos ingredientes e depois coloca ali num molde, né? Depois que você coloca no balde, espera secar esse sabão e aí você corta ou tira ali desse moldinho e aí você tem o sabonete em barra. Aqui nós temos a reação de saponificação, né? Então, como eu falei, ela é a junção de um triglicerídeo, de um óleo ou gordura, que tem essa conformação química, mais o hidróxido de sódio, que é o quê? Uma base bem forte, formando ali o glicerol, ou a glicerina e o sabão, né? Então esse processo é o processo de saponificação. E agora a gente vai aqui entrar no nosso revisando. Nós falamos aí sobre a utilização, né, dos saberes ancestrais, dos conhecimentos ali dos antigos, né, dos indígenas, dos africanos e dos quilombolas. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, aprendido um pouquinho mais, né, sobre esses conhecimentos que são passados de geração em geração. Então, essa primeira questão fala sobre a fermentação. Então, aqui fala, a fermentação é um dos processos mais antigos utilizados pela humanidade. Esse processo também é utilizado na produção de alimentos como queijo, iogurtes, pães, vinhos e vinagre. Do ponto de vista químico, a fermentação envolve transformações importantes da glicose em outros compostos, possibilitando ali a conservação de alimentos, o desenvolvimento de sabores característicos e a produção de substâncias bioativas. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta sobre a fermentação. Então, vamos ver aqui as opções.
Então, começa aqui, ó. A fermentação é um processo aeróbico. Então, a gente já encontrou aqui o primeiro erro, gente. Porque a fermentação é um processo anaeróbico, que não utiliza o oxigênio ali para converter a glicose em água, gás carbônico, liberando uma grande quantidade de energia. Então, o erro aqui dessa opção, né, da letra A, é que ela não é aeróbica e nem utiliza o oxigênio. A letra B. A fermentação ocorre na presença de oxigênio, né? Então, aqui também já encontramos o erro aqui da questão. Ela não utiliza a presença do oxigênio. E tem como o produto principal a formação também do ácido sulfúrico. Então, aqui, ó, nós temos 2 erros aqui nessa questão. A letra C. A letra C fala, a fermentação é um processo anaeróbico, então até aqui tá certo, ó. Anaeróbicos, né, sem a utilização do oxigênio, em que a glicose é convertida em compostos como o etanol, ok, o ácido lático, ok, e o ácido acético, dependendo do micro-organismo envolvido, ó. Essa daqui tá promissora, tá? Eu acho que encontramos aí a nossa questão correta, mas vamos ver as demais questões. A fermentação não depende de micro-organismos, ó, aqui, ó, já encontramos erro. Ela depende ali dos micro-organismos, ocorrendo apenas por ação de enzimas sintéticas adicionadas aos alimentos. Então, aqui, ó, depende ali das bactérias, dos micro-organismos. E a letra E, a fermentação é um processo de fotossíntese. Meu Deus, bem errado isso aqui, ó. Tem nada a ver ali com a fotossíntese. É realizada por plantas para produzir glicose a partir da luz solar e do gás carbônico. Então, a resposta correta é a letra C. Vamos para a nossa próxima questão. A produção de sabão envolve uma importante reação química conhecida como saponificação. E esse processo ocorre quando gorduras ou óleos, né, os triglicerídeos, reagem com uma base forte, né, como o hidróxido de sódio, ou também ali o hidróxido de potássio, resultando na formação de sabão, que são os sais de ácidos graxos, e o glicerol, a glicerina. E é uma reação típica de hidrólise alcalina de ésteres, sendo ampliamente aplicada tanto em contextos industriais quanto em produções artesanais. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta sobre a saponificação. Então, ó, aqui é a letra A, falando que a saponificação é uma reação de combustão, ó. Achamos o nosso erro, né? Não ocorre combustão, não ocorre queima, né? Então, combustão seria a queima e a gente sabe que isso não ocorre ali na produção do sabão. A letra B. A saponificação é a mistura de óleos com água quente, sem envolver transformações químicas, apenas mudanças físicas. Então, aqui, ó, o erro dessa questão é que ela fala que não tem transformações químicas, sendo que, né, na nossa aula a gente falou a respeito dessa reação química que ocorre. A letra C fala, a saponificação é um tipo de fermentação. Daqui, ó, tá confundindo com a questão anterior. Não tem nada de fermentação aqui na saponificação, na produção de sabão. E a letra D fala, a saponificação é uma reação química, ó, aqui tá o quê, ó, reação química entre um triglicerídeo, ok, uma base forte, produzindo sabão e glicerol como produtos. Essa daqui, ó, é a nossa questão correta. E vamos ver aqui a letra E. A saponificação ocorre naturalmente quando óleos são expostos ao ar, sem necessidade de adição de produtos químicos. Tem a necessidade, sim, da adição ali de uma base para que essa reação ali de saponificação ocorra. Então, a resposta correta é a letra D. Então, encerramos aqui, né, esse bloco aqui das questões. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais aí sobre a fermentação, sobre a saponificação e a extração de óleos e como isso correlaciona ali com os povos, né, com os saberes antigos ali, tanto dos indígenas, como os quilombolas, como os africanos. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Um abraço e até a próxima!